Então eu digo assim, ó, se você é vendedor e pensa numa carreira boa, primeira coisa, você está começando bem. Por quê? Porque seja no varejo, seja na indústria, seja em serviços, quem conhece o cliente vira rei. Então aproveita esse tempo aí que você está trabalhando no varejo, para ser um cara que trabalha muito bem no varejo em volta do cliente. Quanto mais você conseguir conquistar cliente aí, mais você vai ter potencial de conquistar cliente em outros lugares que você trabalha. Eu, Vitor Lopes, estou aqui com o Edmur Sayane para falar de negócios, cultura e tecnologia, sempre com um pouquinho de ironia. Hoje vamos falar sobre técnicas e formas para escolher pessoas para trabalharem nos nossos próprios negócios. Edmur, eu primeiro começo pedindo desculpas pela minha voz, porque tivemos a Black Friday, só que no sábado tivemos a Red and Black Saturday e a minha voz foi para o espaço. Depois de muitos gritos comemorando, enfim, não poderia deixar de pontuar isso. São Nossa, Paulo, eu que sei que teve festa também, mas não tanto quanto aqui no Rio. mas teve, você não acredita o que urraram aqui quando acabou o jogo. Foi Pois é, impressionante, eu falei: "Meu Deus, acho que tem mais flamenguista", não, é corintiano, né, era claro os que é antes, corintiano. É. era os antes e tem É, muito flamenguista, muitos, como é que fala? A a evasão de cariocas e saindo do Rio para São do Rio, Paulo, né. tem muita gente para São Paulo também. Mas Black Friday, eu lembrei de você porque eu vi vários vídeos de internet. E aí eu fiz um compilado aqui para a gente dar uma olhada, Tá bom. porque principalmente nos Estados Unidos, que sempre foi o grande local, assim, de referência de Black Friday, e pelo visto as coisas não são mais como eram. E a gente vai ver isso aqui agora. Isso na verdade é no Brasil, preço 399 e na Black Friday estava colocado como 409. Vê se pode. É. Esse aqui é na Best Buy nos Estados Unidos, uma loja vazia, ninguém comprando, e aí alguns se questionando se é sinal de recessão, o que pode estar acontecendo. Home Depot Black Friday Esse é na sales, Home Depot, ele vai levantar os preços, olha só, R$ 39.88, 39,88 no Black Friday, R$ 39.88, 39,88, mesmo preço antes da Black Friday. 988, E isso se repete com todos os produtos. 988, 9,88, mesma coisa, 9,88. E por aí vai. Eles só colocaram a 588, tag por cima do preço da Black Friday. Gastaram em tag, same for Home basicamente. Depot. E aí, em último, o Sam's Club, Edmur, que esse é o mesmo caso. Olha lá, 15,98, 14,98 antes da Black Friday. Scamming us, guys. This is Sam's Club. Então as pessoas believe it. ficaram, assim, em choque ao Não, e presenciarem isso. Sam's Club e Home Depot são empresas completamente, eh, absolutamente, crentes nessa história, né, eles são muito metidos a honestos, né. Pois é, Edmur. E aí, eu não entendo. Aí faz por quê então, né? Por que faz? Não faz, melhor não Não fazer. faz, deixa lá, cara. É. Tem a Ray, lembra da Ray, a REI? Uhum. REI, que ela não faz Black Friday, acabou, É, de pronto. eu diria o seguinte, se eu fosse pensar em fazer Black Friday varejo, eu sei que a tentação é muito grande, né, porque você vender é muito bom, você vai, bate meta, eu vi algumas pessoas que trabalham com varejo fazendo aquelas dinâmicas dentro de escritório, batendo martelinho, batendo tambor, sabe aquelas coisas que o pessoal adora fazer um carnavalzinho para Toca o bater meta. sino, toca o sino. Isso, exatamente, é tentador. Agora eu pensaria, não sei se você concorda, você que é o mago especialista aí, Jamais. eh, não me olhe assim, o mago pode ser, vou trocar por palavra, mas você é o guru então. Que é o seguinte, não faria mais sentido, se você for fazer uma promoção de fato na Black Friday, você nem que seja para escoar o estoque, para você fazer direcionada para alguns clientes específicos, os seus melhores clientes, ou Claro, você vai claro. agradar alguém, ou se você quer conquistar alguém,
deixa eu direcionar isso melhor, não vou oferecer para qualquer um. E Dá aí para o você cara que chama. já me deu lucro comprando várias vezes de É, mim, né. É, pois é, eu tô aqui com estoque aqui, olha, tem um negócio aqui bacana, olha só, quase não vai dar, dá um belo desconto pro cara, olha aqui, pô, ainda reconhece isso, em agradecimento, você que compra tanto com a sim, gente, sim, se você quiser, tô te dando um desconto aqui de Black Friday exclusivo, só pra você, tá. é, Ou então você que veio aqui uma vez e não comprou tanto com a gente, ó, de repente ficou com uma impressão diferente, toma aqui, compra aqui, vai lá. é, E você tem dados para isso hoje em dia. Mas não, você faz para todo mundo. A cupom Black Friday. Aí vai quem quer, chega primeiro, vira aquela confusão. é, Eu sei que o negócio começou assim. Inclusive a correria de ficar na porta, tal, aquela coisa toda. Só que o mundo mudou, né? é. Então, Não, olha, as lojas dos Estados Unidos já têm uma política de que toda a ponta de estoque delas não fica na vitrine ou na frente da loja, ela fica lá no fundo, para que só os clientes que já entraram na loja e frequentam a loja, tirem proveito dessas pontas de estoque, entendeu. Quer dizer, já é uma política que eles usam normalmente. Agora, eu sou suspeito para falar sobre Black Friday, a partir da data, né, você vê nos Estados Unidos Thanksgiving Day foi na quinta, né, então Black uhum. Friday é na sexta, vamos detonar porque já acabou, as festas já É, acabaram, né. aí tem Cyber Monday, agora eu tô sabendo que tem um negócio de turismo agora na Tuesday, não sei o quê, Travel Tuesday, se eu não me engano. Ah, esse Aí aí eles vão eu não criando, conheço não, Cyber pois Monday eu é, conhecia, mas do outro não. estão criando Travel Tuesday agora, que é pra barganhas de viagem e tal, e por aí vai. Se pudesse, era um calendário o ano inteiro de desconto para puder, mas assim, varejo é isso, tem que criar os eventos, só que o pessoal esquece de criar tantos aqueles eventos que você fala dentro de loja Sim, também, eventos específicos sim. que Não, que e você outra faz. coisa que vai ser medidora do da recessão, né, quer dizer, a venda no holiday deles, né, nas festas Aham, dele, que foi até sim, o Thanksgiving, é que determina se está em recessão ou não. Eles não é, têm esses dados ainda, mas logo, logo a NRF publica esses dados, e normalmente quando a gente vai lá em janeiro, eles marcam isso muito, né: "Ó, é. estamos em recessão, não estamos em recessão, as festas foram melhores que o ano passado, piores". É duro. Esses caras não são pouco, ativos não, eles fazem coisa, não se bem ou É. mal. Aliás, a gente vai fazer esse ano vamos conversar depois, um belo um ou mais belos episódios preparatórios da NRF e pós também NRF, também algumas coisas Sim, interessantes, vambora, vambora. porque, promete, vai ser É, bem e interessante. eu só digo para você que 73% das palestras do NRF são sobre inteligência artificial. Opa! Apenas 18% sobre coisas que envolvem gente, cultura, É. liderança. Eu fiz essa pesquisa outro Ah, mas dia eu e imagino o seguinte, 73% sobre inteligência artificial, mas desses 73%, quantas são de fato inteligência artificial ou alguém simplesmente colocou inteligência artificial é, ou IA no só para chamar título atenção, né. só para chamar atenção? É, então tem isso também. Olha, hoje a gente vai falar sobre estratégias, formas de você escolher pessoas para trabalharem, né, na empresa que você trabalha, ou se você detém um negócio, e tal, você que escuta a gente. Eu sempre escutei muito bem uma das primeiras conversas que a gente teve na época lá atrás de Endeavor, tal, você falando da Nordstrom, uma estratégia deles de ter um atendimento tão espetacular quanto eles eram reconhecidos por terem esse atendimento espetacular. E eu preparei aqui, aí falando da nossa amiga IA, Notebook LM, 2 vídeos, um primeiro apresentando um contexto geral da Nordstrom, porque ela também passa por alguns desafios, né, atuais também, seja pelo mercado de luxo que ela atua, seja pela questão do varejo físico também, seja porque é loja de departamento, que também passa por uma crise, uma série de coisas. E é o segundo vídeo em cima de uma entrevista que foi desse final de semana que a gente está gravando, com Peter, o Peter, que é da família, acho que ele é filho ou é neto do fundador, e falando sobre o futuro. Então, sim. vamos começar agora entendendo o contexto da Nordstrom, para quem não conhece, para quem nunca visitou uma loja da Nordstrom nos Estados Unidos ou no Canadá.
E a gente vai interrompendo, se necessário, aqui, Edmur. A Nordstrom é praticamente uma lenda no varejo, né? O atendimento ao cliente deles é tão famoso que virou quase um mito. Só que, por trás de todo mito, existe a realidade, o balanço financeiro. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje, desconstruir a Nordstrom. Vamos colocar essa lenda e os números lado a lado para entender de verdade o que está definindo o futuro da marca. E tudo começa com isso aqui. O manual do funcionário era basicamente um cartão com uma única regra. E que regra? Use o bom senso em todas as situações. Não haverá regras adicionais. Pensa bem, uma única frase que construiu um império e uma cultura que, olha, fascina o mundo dos negócios até hoje. Mas é É isso mesmo, Edmur? É verdade É, essa história? É verdade pior esse que é. bilhete? Pior que é, tá em todas as lojas, cara, em todas as lojas tá lá. Essa é a cultura de atendimento da Nordstrom, é uma coisa muito surreal. Não tem Obviamente, manual, não não tem, tem assim, manual, não tem específico. nada, não tem O nada. E manual os é uma caras frase, é uma página, é é, um... é esse pitch, né, como se fosse um pitch, assim, e bota pitch rápido, né. Mas não É dá isso aí. errado. Tá, tá errado, claro, mas na maioria das vezes não dá errado, porque eles cuidam tanto de quem vai trabalhar lá, tá certo? Eles Ah, testam, eles convivem, eles fazem tanta coisa boa para conseguir que a pessoa que trabalhe lá tenha, bom senso, e o bom senso deles seja parecido com o que a marca faz, que funciona, tá, até hoje funciona. entendi, entendi. Vamos seguir. Mas é aqui que a lenda dá de cara com a realidade. Hoje em dia, esse cartão ainda é entregue sim. Só que junto com ele vem um manual completo, cheio de Ah, regras e regulamentos legais. E ah. essa é a grande tensão da Nordstrom hoje. Como é que aquela autonomia do bom senso consegue sobreviver na complexidade de uma corporação gigante e moderna? Então, na verdade, é o seguinte, foi o que você falou, tem o cartão sim, mas tem as entrelinhas, a burocracia que tá matando a empresa, no final das contas. Faz sentido? Eu confesso para você, toda vez que você traz uma coisa, nova e eu não estava acompanhando, porque a Nordstrom para mim é tão mito que eu parei de acompanhá-la e só cito, entendeu? As coisas boas que eles tiveram durante décadas, né, eu não sabia dessa aí. Assim como a Netflix, né, abriu mão da total e completa liberdade para os caras e criou umas certas linhas de pensar diferente, quer dizer, com um pouco mais de responsabilidade, a Nordstrom também, acho que na expansão dela, ela teve que fazer esse manual. Eu não sabia desse manual, que para mim era eu estou ainda na época do bom senso. Não, mas o manual de fato existe, né, pelo que eles falaram aqui, sem dúvida, mas acontece que existe um manual invisível, digamos assim, que não está impactando o manual da parede, que Tá. é a burocracia por trás que está travando o bom senso das pessoas, talvez seja isso. Mas E uma das características anteriores deles era a pirâmide ao contrário, né, onde o aham. seu Nordstrom ficava lá embaixo, não sei se vai aparecer aí, e ele ficava dando suporte para todo mundo. Vamos lá, vamos em frente que a gente vai, eh, você me mandou esse material, eu não vi antes, eu confesso para você, que hoje eu estava todo enrolado, mas, eu quero ver para poder desaprender e aprender essa no como você falou, desconstruir a Nordstrom aí na minha cabeça e construir uma nova história. Pois é, essa única regra foi a base de tudo. Uma filosofia de empoderamento que, na prática, transformou funcionários em verdadeiros embaixadores da marca e fez do serviço seu maior, mas maior diferencial mesmo. A jornada da empresa é bem longa. Começou lá em 1901, como uma loja de sapatos em Seattle. A expansão para roupa só veio em 63. E uma década depois nasce a Nordstrom Rack. O e-commerce chegou em 93. E agora o capítulo mais recente, a volta para o controle familiar, com fechamento de capital previsto para 2025. É uma baita evolução, de uma lojinha de sapatos para um gigante do varejo. Ok, mas como é que essa regra tão simples se transforma numa estratégia de experiência do cliente de verdade? Bom, não é só filosofia, né? São ações bem concretas e políticas muito bem pensadas. E é aqui que a filosofia encontra os dados puros. Olha só, 78% das pessoas dizem que devoluções fáceis são cruciais para manter a lealdade a uma loja. A Olha aí. Nordstrom entendeu isso décadas atrás. Aquela política super flexível deles não é só um benefício, é uma ferramenta poderosa para construir confiança. E a
E isso daí tem relação com aquela história que você contou que a pessoa chegou lá para devolver um pneu, não é isso? E a Nordstrom sequer vendia pneu e É, aceitou a devolução. perguntaram se queria um produto em troca ou dinheiro, e aceitou a devolução. É uma lenda que aconteceu lá, né, tem acontecido algum dia, né, É. E também é aquela história que, eles mandam uma cartinha, né, se a pessoa começa a abusar é, do direito de troca, isso. né. Ela Explica de recebe novo, uma por favor? cartinha é, a troca é livre na Nordstrom. Por incrível que pareça, os números de troca da Nordstrom não são desproporcionais a um varejo normal. Aliás, são até pequenos demais por conter isso aí. Nos Estados Unidos, trocar já é uma coisa fácil, entendeu? Não Sim, é a lei dos Estados Unidos permite que você troque bastante é, coisa, mas a nossa é irrestrita. Então, o que acontece é que eles, registram o cara que pediu uma troca, registra o cara que pediu a troca outra vez, e na terceira vez que o cara é incoerente no pedido da troca, ele é convidado a comprar em outra loja. "Olha, eu acho que você não está gostando da Nordstrom, tem uma incidência de devoluções muito grande, eu sugiro que você compre em outra loja". E aí o cara vai quietinho para outra loja, porque nessa hora que o cara é pego em flagrante, ele não contesta, né, porque ele foi pego em flagrante, então não tem jeito. sim. Vamos lá. Inovação não para por aí. Oferecer devolução sem precisar sair do carro, isso aumenta a satisfação em 30%. E por quê? Simples. Conveniência. Menos esforço para quem compra significa mais lealdade para a marca. A estratégia também vai evoluindo com a tecnologia, claro. 70% dos consumidores têm mais probabilidade de comprar de marcas que oferecem experiências com realidade aumentada. E a Nordstrom já está nessa, com provadores virtuais que tentam levar aquele famoso serviço para o mundo digital. E tudo isso se encaixa num conceito que é chave hoje em dia, a estratégia Omnichannel. A ideia é bem direta: integrar todos os canais de compra, online, na loja, no aplicativo, para criar uma experiência única, sem nenhuma quebra. Para a Nordstrom, não existe essa separação entre o digital e o físico, é tudo parte da mesma jornada do cliente. Agora, vamos mudar um pouco o foco, saindo da experiência do cliente e indo para o modelo de negócios que sustenta tudo isso. A Nordstrom, na verdade, opera com um motor duplo. São duas frentes de loja que, apesar de parecerem diferentes, trabalham juntas de uma forma bem estratégica. Esse gráfico aqui já dá uma boa ideia da escala. Em 2023, para cada loja de luxo da Nordstrom, existiam mais de 2 lojas Nordstrom Rack. A gente está falando de 247 lojas de desconto contra 116 lojas completas. Isso já mostra o peso estratégico que a operação off-price tem. Então, o ponto crucial é este. A Nordstrom Rack não é só uma loja de liquidação. Ela é a maior fonte de aquisição de novos clientes para a empresa inteira. É a porta de entrada para o ecossistema da marca, atraindo um público que, com o tempo, pode acabar migrando para as lojas de linha completa. A grande aposta é que esse primeiro contato, mesmo que seja pelo preço, crie um cliente para a vida toda. E isso nos leva de volta ao balanço financeiro, a parte dos números. A Nordstrom está lutando uma guerra em duas frentes. De um lado, compete com as marcas de luxo e do outro, com os gigantes do desconto. A realidade da concorrência é bem intensa. Os números ajudam a colocar o desafio em perspectiva. A Nordstrom fatura por volta de 15 bilhões de dólares. A TJX, que é dona da TJ Maxx e sua concorrente direta no off-price, fatura quase 4 vezes mais. E a Amazon, quase 40 vezes mais. A Nordstrom compete contra gigantes com uma escala e um poder de compra que são imensamente maiores. E além da concorrência, tem a economia. O varejo de luxo é muito sensível a crises, e o resultado já aparece nos números. Um prejuízo de 39 milhões no primeiro trimestre de 2025. A margem bruta encolheu, pressionada por custos operacionais, incluindo perdas com roubos e a necessidade de limpar o estoque. São desafios bem reais que afetam o lucro diretamente. Diante de tudo isso, qual é o plano? Como é que a Nordstrom pretende não só sobreviver, mas crescer? Bom, a resposta parece estar em aprofundar ainda mais a aposta no futuro omnichannel, conectando todas as suas forças. A estratégia se apoia em 3 pilares principais. Primeiro, produto. Eles querem expandir a seleção com um novo marketplace digital. Segundo, serviço. Usar inteligência artificial e dados para personalizar a experiência online. E terceiro, conectar tudo. Ou seja, integrar o físico e o digital com estoque em tempo real e a opção de comprar online e retirar na loja.
E esse plano já está em ação. O Marketplace Digital foi lançado em abril de 2024. Para 2025, o plano é abrir 22 novas lojas Hack, reforçando aquela estratégia de aquisição de clientes. E para fechar, o fechamento de capital vai dar à empresa mais flexibilidade para fazer investimentos de longo prazo, sem a pressão do mercado. O que nos leva, então, à pergunta final. Será que uma varejista de 124 anos, construída em cima de uma regra lendária que valoriza o julgamento humano, consegue mesmo fazer a transição para um futuro dominado por algoritmos e pela escala do modelo de desconto? A resposta para essa pergunta vai definir o próximo grande capítulo da história da Nordstrom. Eu vou fazer uma provocação aqui, e o spoiler, porque a gente vai mostrar um segundo vídeo baseado apenas numa entrevista do Peter Nordstrom. E, na verdade, o que ele traz, sim, é a questão do omnichannel, mas é também uma valorização do varejo físico, que é a própria vocação deles, né, para atendimento. E o movimento que eles fazem, de fechar o capital da empresa, foi um movimento, se não me engano, de 3 bilhões de dólares, que eles trouxeram um fundo, se não me engano, do México, na entrevista que eu escutei, e a família vai voltar ao controle e vai tomar decisões mais rápidas e pautadas para o que a empresa precisa fazer. E antes de passar a palavra para você, Edmur, eu conhecia Nordstrom em São Francisco, num shopping que tinha, e essa loja fechou. Eu acho que o shopping, depois da pandemia, o centro de São Francisco ficou em crise, né? Muita loja fechou lá. Tinha uma Old Navy, tinha loja da Apple, tinha loja da Disney, tinha uma Macy's, que eu acho que tá para fechar também, enorme. E essa loja da Nordstrom era praticamente o shopping inteiro. São vários andares. Para quem eu acho que as novas gerações talvez nem tenham condições de conhecer uma referência aqui no Brasil. Mas a mais próxima que eu tive, quer dizer, eu era muito novo quando a Sears existia aqui no Brasil, que era o shopping inteiro do Botafogo Praia Shopping, né, aquele Botafogo Praia Shopping, inclusive a gente se gigante. encontrou lá, era a Sears. Era um prédio de 7, 8 andares, que era uma loja de departamentos. Eu lembro que eu era criança, fui fazer foto infantil, minha mãe me levou lá com a minha irmã, eu acho que eu tinha 3 anos de idade, você vê, isso foi em 85, olha Sim. só, 85. Tinha lá, fui fazer uma fotinho lá, bacana, era um negócio gigantesco. E a mais próxima também depois era a Mesbla, também, que tinha aquela loja da Rua do Passeio, Passeio, Rua do que Passeio. também era um prédio, É. né. O próprio Rio Sul também, 3 andares, né, era a maior loja, acho que do Rio Sul, se não me engano, Sim. que hoje é metade Renner e metade outra coisa, mas era uma loja linda também, muito bonita. Você entrava, tinha aqueles estandes com perfume, né, pra pessoa experimentar Sim. perfume, roupa, tinha coisa de casa, é mais ou menos esse nível, só que é uma coisa ainda superior. Então essa é a Nordstrom, mas, assim, bota um atendimento absurdo, né. Então, vou passar a palavra para você fazer comentários adicionais sobre o que você viu dessa desconstrução da Nordstrom, do que você já escutou de NRF e por aí vai. E visitas também que você já fez ao longo dos É, anos aí. as coisas boas que eu sei da Nordstrom, né, são coisas que eu vivenciei, né. A primeira delas é que uma vez a gente foi fazer uma visita com brasileiros numa loja da Nordstrom e, estava o diretor executivo de RH e o brasileiro perguntando coisa para ele e tal, não sei o quê, né, e ele falou assim: "Como é que", um brasileiro, né, "Como é que vocês treinam o pessoal de vocês para que o atendimento seja tão bom assim?". Aí o cara, com aquela frase pronta, maravilhosa, que ele sabia que ia chocar todo mundo, ele falou: "A gente não treina o nosso pessoal, quem treina o nosso pessoal são os pais deles em casa, tá certo? A gente só identifica esse pessoal e contrata". E vem fazendo isso há décadas, né, a gente faz isso na época acho que era 1990, alguma coisa assim, ele falou: "Cara, faz 90 anos que a gente faz a mesma coisa na Nordstrom, contrata muito bem, tá certo, e dá a liberdade que estava naquele bilhetinho lá do bom senso para esse povo trabalhar". Nessa época você ia na Nordstrom e realmente, cara, era chocante o atendimento na Nordstrom, principalmente no West Coast, né, lá do outro lado onde você foi em São Francisco, Que porque é a ela origem ela dela. que ela se desenvolveu no West Coast.
Isso, A Seattle e foi descendo e subindo. Exatamente. Exatamente, né? Ela começou a apanhar, mas mesmo assim, né, você pega uma loja de Nova York da Nordstrom hoje, que tem lá, a loja é estupenda. A loja tem 24 restaurantes, se eu não Nossa. estou enganado. Porque eles aprenderam que entretenimento era importante colocar na loja, então eles colocaram um monte de restaurantes, tá. E, obviamente, sapato continua sendo a marca deles, né, porque a origem é sapato, então, você vai comprar sapato lá, o cara mede teu pé, se ajoelha, né, mede teu pé. Normalmente os vendedores, de magazine têm cara de presidente da república dos Estados Unidos, né, aquele cara bacana e tal. Ele ajoelha, mede teu pé, você pede um sapato, ele traz 5 pares, tá certo? O primeiro par é o que você pediu no número que você pediu. O segundo par é o que você pediu um número acima e um número abaixo. Porque eles falam: "Pode ser que eu erre, então já não vou voltar lá para trás para pedir isso aí". E Sim. eles trazem um parecido, da mesma cor e um de outra cor do modelo que você escolheu. Então, eles bolaram o atendimento para não precisar voltar lá para trás, né, na retaguarda, e eles Mas isso é fazem isso com mais treinamento, né? No caso não, isso é um específico, isso padrão, isso é um não, padrão, mas aí né. alguém recebeu uma instrução, fala o seguinte: "Olha só, eu selecionei muito bem você para ter carinho e atenção com as E pessoas. fazer isso, e fazer Mas aí, isso. ao mesmo tempo, olha, como é que você vai vender sapato?" Aí alguém É. vai lá e te ensina. Então, É, mas aí o bom senso é que isso foi originado pela própria equipe, entendeu. Foi a entendi. equipe que descobriu isso aí, eles fizeram. Todo chefe de compras de loja da Mesbla, de qualquer assunto, alguma vez ou frequentemente vai com o comprador no fornecedor para ajudar a comprar produto, tá certo? Coisa que nenhum varejo faz, né. Normalmente o comprador que vai, o cara da loja recebe entubado e pronto. Não, Sim. eles mandavam o cara da loja, né, eles confiam tanto nessa história que a ponta tem autoridade para decidir, que eles mandavam o cara da loja para ajudar o comprador a A comprar. Mesbla. Não, não, isso aí é na Nordstrom. Ah, tá, que você comentou a Mesbla Não, fazia isso. tá Ah, errado, tá errado, tá errado. hã. Falei Mesbla só porque eu tenho amor à Mesbla, mas é na Nordstrom, tá. Eu tinha uma amiga minha que era chefe de compras numa loja da Nordstrom e ela, frequentemente, ela falava pra mim: "Tô indo pra não sei aonde com o comprador comprar a coleção tal", entendeu. E eles formam coleção dessa forma. Como eles sabem que, né, que o posicionamento de varejo é a loja, eles sabem que a loja tem que ajudar a definir o que vai ser comprado, a quantidade, a distribuição e tudo mais. E tem coisas que você percebia na loja da Nordstrom lá no West Coast, que quando ele foi para o East Coast, para Nova York, para todos esses lugares, ele expandiu rápido demais. E ele falou: "A gente desonrou", num NRF ele falou isso: "A gente desonrou o modelo que a gente tinha, que era contratar devagar, né, contratar pensado", entendeu. E aí a gente falhou. Depois eles foram recuperando. Agora, mesmo na época que eles estavam mal relativamente ao West Coast, eles eram muito melhores que o atendimento local, entendeu. Então eles eram tão bons que um atendimento ruim que eles estavam fazendo, era melhor que qualquer atendimento de loja de departamento dos Estados Unidos. Loja de departamento dos Estados Unidos, eh, pô, você tem um monte de loja lá, bacana e tal, tem a Saks, tem não sei quem, eh, tem uns que são de luxo, né, a Saks, que é uma de luxo, ele faz um atendimento hiper personalizado, então é bacana. A Nordstrom não é um luxo tão excessivo assim, tem muito que tanto é que o cliente de desconto vai para a Nordstrom, né, mas eles têm Uhum. um atendimento, em geral, muito bom. Os Nordstrom, uma grande vantagem de loja de empresa familiar, né, mesmo que ela tenha aberto capital, quem liderou a Nordstrom sempre foi da família, então é difícil você mudar a filosofia enquanto você tem uma família convicta de que alguma coisa dá certo. Então a Nordstrom também teve isso. O CEO dela hoje é o Peter Nordstrom, que acho que é a terceira geração. Sim. Então, quer dizer, não tem hipótese, né, de eles, darem errado, a não ser essa loucura da expansão que a gente critica tanto, a expansão pela expansão, né, vou ter mais não sei quantas lojas de desconto e tal. Eu não sei, na minha cabeça, se o lugar certo para você captar cliente para uma loja,
meio luxo é no desconto, tá É. certo? Mas paciência, eles estão fazendo isso aí, quer dizer, Não, talvez, na verdade talvez essa seja a visão anterior, né, justamente essa próxima visão, de futuro, fechando o capital, olhando, seja sim. eles venham revisitar o modelo de crescimento, o Sim. modelo de negócios, né. Na Então verdade, se Deus quiser, retomar o modelo que deu certo durante tanto tempo, né, porque exato. eles eram consagrados por, serem a loja de departamentos com a maior margem que alguém tinha, mesmo a de luxo, Neiman Marcus e tal, não conseguiam ter a margem que eles tinham. Eu tô completamente, chocado com as informações que você passou aí. É, porque ela não assim, ela não tá bem, né, e a Isso, questão de não tá bem significa tem uma questão do contexto, o contexto do online, o contexto da falta de fluxo de loja, sim, sim. que na entrevista ele fala isso, que eles querem trazer de volta os clientes para a loja, porque inclusive criar eventos, ele fala exatamente isso, dos eventos na loja, para que as pessoas tenham aquele prazer de ir até lá. E inclusive é curioso, porque essa entrevista é em Seattle, na loja de Seattle. E ele fala que existe uma questão do estacionamento, que é $25 o estacionamento para a pessoa ir lá, e eles vão deixar de não, desculpa, não é $25 o estacionamento, $25 é o valor mínimo para que você tenha um estacionamento gratuito. Coisa Ah, bem tá. comum aqui no Brasil, Sim, sim, inclusive, né. sim, sim. Não é tão comum nos Estados Unidos, lá o estacionamento o pessoal mas eu acho que como é no centro, essa que é a questão, como é no centro de Seattle e lugares no centro de Washington também, que eu já morei perto, aí o estacionamento não é de graça. Quando é no subúrbio, aí é aquele espaço maravilhoso, você quase larga o carro em qualquer lugar. Mas no centro você tem que pagar, e aí eles estão falando: "Olha só, a gente tá botando aqui você gastou $25, é por nossa conta, o estacionamento não precisa pagar". Eh, eu queria, antes de colocar esse vídeo aqui sobre o futuro, em cima da entrevista que foi feita com o Peter Nordstrom, que a gente refletisse um pouco, Edmur, sobre aí táticas suas mesmo. Sobre como é que você identifica pessoas, talvez dentro dessa característica que você falou, que você deve ter usado talvez lá para a Mesbla e para os seus negócios também, identificar pessoas que têm o perfil correto para trabalharem, contigo ou nos negócios que você já trabalhou. Bom, eu apanhei tanto disso, né, porque na verdade a gente erra muito até descobrir esse caminho aí de gente que realmente atua bacana no varejo. E não só no Eh varejo, né, Edmur? Eu acho que o varejo é importante, não, mas tem onde certas tem que atender bem, características. né, onde tem que atender bem, né, Ah, na sim, verdade. sim, Hotelaria, varejo, eu falei varejo por força sim. do hábito. Mas assim, quem tem que prestar serviço eu fiz uma palestra anteontem para Oscar Calçados, de um grupo de calçados de São José dos Campos, que tem lojas no Brasil inteiro, que tem startup, eles fazem um monte de coisa, eles são o grupo mais moderno que eu já vi. E eu estava falando uma coisa para eles assim, ó, todo mundo trata todo mundo trata vendedor de loja como se fosse um cara meio sem nada para fazer, que arranjou um emprego, tá certo? Uhum. Eu terminei a palestra lá falando o que eu acredito, tá? O que se espera que uma pessoa conheça mais hoje em dia para trabalhar em algum lugar? O cliente. Não tem, não tem ninguém que conviva mais com o cliente do que vendedor de loja, tá certo? A frequência com a qual o cara interage com o cliente é infinita. Então eu digo assim, ó, se você é vendedor e pensa numa carreira boa, primeira coisa, você está começando bem. Por quê? Porque seja no varejo, seja na indústria, seja em serviços, quem conhece o cliente vira rei. Então aproveita esse tempo aí que você está trabalhando no varejo, para ser um cara que trabalha muito bem no varejo em volta do cliente. Quanto mais você conseguir conquistar cliente aí, mais você vai ter potencial de conquistar cliente em outros lugares que você trabalha. Agora, nem todo mundo tá não é todo mundo que tem paciência para isso e nem vocação. Então, você tem o Danny Meyer lá nos Estados Unidos, que fala sobre isso muito bem, né, restaurante,
que restaurante é um lugar que precisa impactar o cliente em menos tempo, né, ele tem menos tempo para impactar o cliente. Mas eu defini um termo, que é pegada, um H, antes do A no fim, né, pegada, que é precisar, ter propósito e ter paixão pelo que faz, é o P, tá? Esse é o P. Se o cara não precisar, no sentido amplo da palavra precisar, não é só precisar para sobreviver, é precisar porque ele quer pagar um curso, é precisar porque ele quer, às vezes, sustentar o filho, alguma coisa assim. Ter o propósito, achar que atender as pessoas é muito bom. Então esse é o P, tá? Aí vem empático e um termo que eu adoro falar é entusiasmante, tá? Porque o cara quando vai vender alguma coisa, se ele não for entusiasmante, ele não convence ninguém de que aquele produto vai ser bom, tá certo? Depois vem G de generoso e gostável. Essa é uma coisa impressionantemente importante, né? G de generoso e gostável. Meu Deus do céu! Quer dizer, gostável é uma palavra que o Danny Meyer me ensinou, que assim, bateu, ficou simpático, revelou tudo, confessou pro cara do que você gosta e quebrou a resistência que tem inicialmente no relacionamento. Aí vem o ambicioso. O ambicioso não é aquele cara ganancioso, é o cara que, como ele é generoso, a ambição dele leva todo mundo junto. Então, é um cara que, quando ele é melhor que os outros, vendendo, ao invés de ele ficar batendo no peito que ele é melhor, ele ensina os outros, tá? Aí vem o D é um monte de coisa, né? Dinâmico, duro na queda, didático, né? O D tem muita coisa. Vem, em penúltimo lugar, vem humilde, né? Que é o H, e em último lugar vem o autodisciplinado. Então, para mim, esse é o cara que eu contrato, não necessariamente com todas essas características, né? Porque é impossível você encontrar um cara com todas essas características. Mas se você elencar 5 dessas características, e é isso que você tem que fazer para achar gente boa, elencar 5 características que, como a Nordstrom fala, vem de nascença, tá certo? Que elas vieram pela educação dos pais, tá? E na hora de selecionar entre 5 pessoas, você vai pegar o cara que tiver mais em todas elas. Se não tiver entre essas 5 pessoas um cara que tenha mais em todas elas, ou pelo menos mais em todas elas, mais ou menos em uma, você tem que pensar seriamente se não vale a pena recrutar mais gente, tá? Então, essa busca, né, essa busca por pessoas muito boas, ela tem que ser frequente, ela não pode ser só quando você precisa da pessoa, ela tem que ser um modo contínuo da empresa, a empresa vai fazendo isso continuamente, e o segredo que eu aprendi com a minha mulher na loja dela é que você tem que ter um cara de reserva permanentemente. Esse cara de reserva permanentemente vai ser um cara que está sendo formado para substituir os que não são muito bons, ou para eventualmente, se você já chegou a ter uma equipe muito boa, para ser o substituto do cara que eventualmente vai sair, porque alguém vai sair. O ciclo de vida das pessoas no varejo, independentemente se ele gosta ou não de varejo, não é infinito, né? Porque às vezes ele quer mudar de empresa e tal. Então, para mim, é pegar esse quinteto de coisas que você espera do cara, certo? Só entrar gente que tem essas características, e mesmo assim, antes de colocar o cara para ser titular, né? Colocar ele na reserva, sendo treinado e você conhecendo o caráter dele. Eu vou me permitir, além da sua brilhante explanação aí do seu método, eu vou me permitir colocar algumas coisas, até fazendo um paralelo aí com o esporte que você usou, titular, reserva, e tal. Primeiro, você ter, obviamente, complementaridade entre as competências que as pessoas têm na sua equipe, para usar um termo também esportivo, né. Então, se tem alguém que é mais, talvez introspectivo, mas ao mesmo tempo tem um carinho ali com uma decoração, com alguma coisa em receber bem. Você tem alguém mais extrovertido que consiga, sem ser, né, digamos, abusivo, né, para fazer alguma coisa nesse sentido. Então essa complementaridade sempre funciona muito bem. Eh, eu vejo também, que você falou isso uma vez, né, em relação a você conhecer melhor a pessoa trabalhando, alinhar expectativas, né, porque a pessoa entra, ela no final das contas pode achar que: "Ah, bom, agora eu vou ficar aqui um ano",
já, pelo menos, já está ali. Mas a própria CLT, digamos assim, garante um período de experiência. Isso. Então, seria interessante fazer os professores das universidades americanas têm o que eles chamam de tenure, né? Que é o tenure track. Você tem, sei lá, uns 5 anos que você. Não estou falando para ficar 5 anos, né? Pelo amor de Deus. Eu estou usando essa analogia, mas você tem que ficar 5 anos ali, no caso das universidades americanas, publicando, dando aula, tendo boas avaliações, fazendo não sei o quê. Se você ganha a sua tenure, eles chamam, aí você está num, digamos, na sua estabilidade acadêmica. Você tem que fazer uma besteira gigantesca para você ser demitido, por exemplo. Sim. É uma coisa assim, entendeu? Então, mas é por quê? Porque ali, né, é um ambiente acadêmico, é uma questão da cultura dessa indústria, mas Sim. no final das contas, você só vai conhecer a pessoa mesmo É. Desculpa. quando quando É sempre assim, trabalhar né? quando Pode falar. trabalhar e conhecer de fato como é aquela pessoa. E aí leva tempo também, ter paciência para você conhecer a pessoa e a pessoa te conhecer. E por último, Edmur, eu diria o seguinte, até para facilitar você encontrar as pessoas certas, né, a gente fala tanto marketing para cliente, eh, eu acho que fazer uma boa divulgação dos seus valores, da forma como você trabalha, assim, uma forma bacana, pode ser interessante, né, porque obviamente você tem aquelas pessoas que, indicam, né, você tem amigos que indicam outros amigos para trabalhar, isso funciona muito. Nos Estados Unidos, especialmente, é talvez a principal forma que as pessoas encontrem trabalho, né, porque as empresas pagam bônus para quem indica alguém que a empresa contrata, mas, se você divulga bem, né, como é trabalhar na empresa, o que faz, quais são os seus valores, eu acho que mais pessoas vão aparecer para você. Eu tenho essa impressão também, entendeu? Não é Então perfeito, tanto é que eu só toquei no ponto de quem é a pessoa que eu gostaria que trabalhasse comigo, mas previamente a isso, né, o modelo da gente de transformação de atendimento tem isso, né. A primeira coisa é você merecer que as pessoas trabalhem com você, que tem a ver com cultura e liderança, né, é. que o tipo de ambiente que você vai criar, o tipo de ambiente que a pessoa vai encontrar, e esse ambiente aí é que constrói a reputação em atendimento para o empregado. Mas ao mesmo tempo, Edmuro, e principalmente em relação às novas gerações, as novas gerações elas não estão mais aturando mais blá blá blá, né? E isso é uma coisa boa, eu acho, sinceramente, porque eu também não aturava, mas eu tinha que passar por isso. Mas elas chegaram a um ponto que, pelo amor de Deus, eu não aguento mais porque meus pais, meus avós já viram isso acontecendo, você me promete um bando de coisa que eu vou. Já cansei de participar de reunião de trainee no começo da minha carreira, de estagiário, que te prometiam mundos e fundos e você via que não era aquilo, na verdade. É, mas Era mas é mas uma só cultura era uma cultura, sabe, de calouro de faculdade, que tipo assim: "Ah, você vai ter que ralar porque eu ralei, sim. então você vai carregar o piano agora porque eu carreguei", e na verdade, eh, 50 pessoas carregaram o piano para uma pessoa, no final das contas, conseguir talvez usufruir de fato o que lhe foi prometido, mas é porque a pirâmide obviamente né, é É, fechadinha, mas né, e ela não é não, mas invertida. a cultura não é isso não, tá? A cultura, na verdade, é o ambiente que o cara vai encontrar para trabalhar, tá? Que ele pode testar, eu tô falando de você ter um cara de reserva, que é você ter o cara na fase Sim, de período de experiência, tá certo? Nesse sim, sim, período, você vai ver se ele é bom ou não. Demora 3 meses, tá? sim. Na primeira semana você já sabe se o cara não presta. Ah, sim, E leva exatamente. 3 meses para saber se o cara Olha, tem condições Pri de primeira semana para não dizer o primeiro dia, viu. é Dependendo do que verdade. o primeiro Não, dia, é que você fala o seguinte: "Vou dar uma semana, porque de repente o primeiro dia foi errado, aconteceu alguma coisa aqui". exatamente. Então, o que acontece é que se você colocar o cara na reserva ali, você tem 2 coisas que vão ser checadas. Primeiro, É, se o que ele falou dele é verdade, e ele tem condições de checar se o que você falou de você é verdade, né. Quer é, dizer, são 2 testes, né, é. não é só ele querer trabalhar com você, perdão, é você querer que ele trabalhe com você, é ele querer trabalhar com você. Ma E tem e aquele a mantra, né, cultura Edmur, aquele mantra, desculpa, que é hã. não sei se continua valendo, que é contratar devagar e demitir rápido, é isso? É o cara das apps que falava isso, né, É, é contratar devagar e entendeu? demitir rápido. É. Porque
Não, acho que faz todo sentido. Não, E assim e se fala. você não merecer que o cara eu tenho um outro quadro que eu uso, que é o quadro de como é que o cara faz para merecer trabalhar comigo, que é cruel, cara. Se entregue, entregue, você sabe? E assim, ele é muito e eu falo isso para ele quando eu digo para ele que ele vai fazer o teste comigo, tá certo? Aliás, antes da gente vou botar uma pimentinha aqui, antes da Sim, gente sim. falar do da segunda parte da Nordstrom, eu Sim, vou falar aqui sobre um vídeo que viralizou, um vídeo que viralizou aqui essa semana, tá. sobre uma questão de um funcionário que saiu de férias, Sei, e aí a pessoa da empresa entrou em contato com ele. Vamos escutar rapidinho. tá perfeito. Boa noite. A empresa tentou falar com você hoje o dia inteiro e não conseguiu. O que que houve? Eu quero deixar uma coisa bem clara para você, tá? Quando vocês tiram férias, a empresa não, tá ok? A gente pode precisar falar com vocês, tá? Precisar alinhar algumas coisas, até fazer uma reunião online e vocês precisam estar disponíveis. Tá bom? De forma nenhuma, vocês podem tirar férias e desligar o celular. Isso não pode acontecer. É inadmissível dentro da empresa. Isso é uma regra. Eu não sei se foi conversado com você no dia da sua admissão. Se não foi conversado, eu estou falando agora. Você não pode ficar inacessível nas suas férias, tá? Tentamos falar com você hoje o dia inteiro e não conseguimos. Liguei na sua casa, sua mãe falou que você está em viagem de férias. Eu super compreendo e sei que você precisa descansar, mas a empresa também precisa andar, né? E precisávamos de algumas informações do relatório que você fez. Então, se você fez, você que tem as informações. E você precisa passar as informações para a gente. Mais uma vez eu digo, você tirou férias, a empresa não. E a empresa precisou falar com você. Tá? Quando você voltar de férias, passa no RH que a gente... Vou falar uma coisa para você, isso é tão velho, isso que essa mulher está falando, é tão velho, é tão fora do ambiente que a gente prega, é tão fora porque aquilo que você falou, não é pela geração Z que você tem que ter ambiente bom, não é pela geração Z que você tem que ter ambiente não tóxico, é por qualquer pessoa que venha trabalhar com você, tá certo? Então eu estava até não querendo repetir uma coisa que a gente já falou, as coisas que a gente já falou nos outros episódios, né? Estava querendo dar ênfase à seleção da pessoa mesmo, né? Não, mas cara, o trio é infalível. Eu mereço uma pessoa maravilhosa, né? Para isso eu não posso cometer um ato desse, um desvario desse que essa mulher cometeu com a menina, de jeito nenhum, tá? Aí, quando a pessoa entra, eu deixo claro, absolutamente claro, o que ela precisa para desempenhar bem onde ela vai desempenhar, tá? Porque tem gente que fala: "Não, você vai entrar aqui, vai ser promovido e tal", e isso só atrapalha, né, isso é a coisa que mais atrapalha é promessa vã, né, porque essa promessa vã, o cara já entra querendo ser o próximo cargo, então É, ele não passa pelo cargo atual. Então você tem que ter convicção de que o que você está oferecendo para ele é do tamanho que ele pode absorver, se for o caso, pega um cara subpreparado, com um caráter bom, tá, subpreparado. O que você falou do VM, né, bom, um cara que tem esse caráter que eu te falei, que entenda de VM, ele vai ser muito útil, entendeu? E vai ensinando ele e vai dando chance dele ser promovido a VM, de ele fazer outras coisas e tal. Agora, eu ainda ouço coisas tão absurdas a respeito do que se faz no ambiente de trabalho, né, quer dizer, é muito e isso é é, pura liderança vagabunda. É pura sim. liderança que não está preparada para exercer a função, tá certo? E infelizmente, a pior contratação que se faz ainda é o líder, Sim. tá certo? A quantidade de líderes não capazes de criar ambientes bons, que são É, contratados ou promovidos, é grande. eu trouxe esse vídeo aí, mensagem, porque no final das contas, muitas pessoas acham um absurdo, que é um absurdo de fato, mas muitas pessoas, concordam com a pessoa do RH falando isso, porque estava nos comentários. Quando eu saio de férias, eu deixo tudo arrumadinho e ao mesmo tempo, se a empresa liga para mim, eu tenho que atender, eu faço isso, cansei de fazer isso. Não fez errado, não faz sentido, entendeu? Porque eu sou dono de não sei o quê, não sei do gente, entendeu? Então de novo, é um problema de liderança. E aí, eu acho que a gente está se nivelando muito por baixo, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de óbvio É, que exceções acontecem, entendeu? Tem situações, mas assim, é um relatório.
entendeu? A gente não está falando de uma empresa que está É, pegando fogo e é, que só ele tem uma, sabe? é. Pelo Não, mas amor de você Deus. colocou bem, eu acho que você fez bem de colocar o pêndulo do outro lado, né, porque a gente estava falando de coisas tão nobres, né, e quando você É, coloca o pêndulo do outro lado, você dá consciência para o mundo de que isso existe, existe mesmo. existe, infelizmente existe, entendeu? Não é Aquele o mundo relatório real, no final das contas, é esse, também. Mas aquele existe o relatório mundo da real da Nordstrom, do Nordstrom e de das outras é, empresas que a gente já trabalhou, e que a gente está mostrando que o nosso mundo real, no final das contas, ele dá resultado, muito mais dinheiro, no final das contas é sim, isso. esse é o ponto, mas se você pega aquela pesquisa da Gallup, né, Aham. que 75% das pessoas estão ou, frustradas com o trabalho ou com raiva do trabalho, você vê o quanto qual é o número de empresas não muito boas que tem empregando gente, entendeu? 20 e É. poucos, ainda acho que é muito de empresas boas. 20 e poucos por cento de empresas muito boas é pouco, é muito, perdão, porque eu acho que não chega a isso, E eu vou fazer um link infelizmente. aqui com o que você falou, porque a gente já falou disso também, em parte porque existe uma cultura corporativa cada vez mais orientada a números, a Isso, resultados financeiros, isso, métricas de sucesso que são absolutamente apenas financeiras, e não em relação à satisfação do cliente e crescimento, e que você compra o seu crescimento, em vez de você conquistá-lo, conquistando o seu cliente. sim, E é justamente esse movimento que a Nordstrom ela veio fazendo, porque eu já vou antecipar uma parte perfeito. final do nosso comentário aqui. A gente é fechando uma trilogia hoje, né? A gente teve a Trader Joe's, Wegmans e a Nordstrom. Todas empresas com uma tradição muito forte em gestão de atendimento de excelência e qualidade e que geram paixão nos clientes, sendo que a Nordstrom ela está em crise nesse momento. E curiosamente, qual foi a solução mais estratégica que a Nordstrom fez para mirar essa recuperação? Fechar o O que é capital. fechar o capital, que é exatamente o caso da Trader Joe's e do Wegmans, não é? É, Então, fechando o capital, os fundadores voltam lá, a família volta: "Ô, não chega, eu vou botar essa ordem na bagunça. sim, Eu vou fazer o que realmente precisa ser feito, e não vou perfeito, botar executivo que está orientado a ganhar bônus, custe o que custar", por perfeito, exemplo, abrindo muito mais lojas de desconto, né, que está dando dinheiro, mas ao mesmo tempo, veja bem, está acabando com a marca, está acabando com a experiência do perfeitamente, cliente. perfeitamente. Então, eu vou tocar esse vídeo aqui, porque vai falar um pouco mais desse novo plano da Nordstrom, a gente vai assistir e comentar. Pode ser? Bacana. Eu vou comentar com você aqui antes de ir para o fim da história e tal, que Aham. eu não ter visto esse vídeo inicial da Nordstrom foi a maior besteira que eu fiz, porque eu estava na ilusão, né, por incrível que pareça, de que a Nordstrom estava em céu de brigadeiro, tá certo? A hora que você mostrou o vídeo, eu falei: "Bom, primeiro, idiota, deveria ter visto o vídeo. Segundo, ó, que bom saber, né, que mesmo as empresas super bem-sucedidas, quando elas deixam de praticar o core delas, acontece essa coisa que aconteceu com a Várias frentes. Como o próprio Pete Nordstrom disse, tem a concorrência online. Hoje em dia, os grandes varejistas têm um desafio enorme pela frente. Como é que se compete num mundo cada vez mais digital? Bom, é sobre isso que a gente vai conversar. Vamos dar uma olhada na estratégia da Nordstrom para sua loja principal em Seattle. Um plano que quer basicamente transformar a experiência de comprar numa loja física. E essa é a grande pergunta, né? A pergunta de $1 milhão. De um lado, tem a conveniência absurda de comprar online. Do outro, a experiência de estar ali, na loja. A Nordstrom está apostando todas as suas fichas na segunda opção. A disputa é bem clara. O e-commerce oferece uma conveniência e uma variedade que parecem infinitas. Já a loja física, bom, ela contra-ataca com a experiência, com o toque e com aquela satisfação de levar o produto na hora. É nesse campo de batalha que a Nordstrom precisa não só lutar, mas vencer. Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo nos problemas que a Nordstrom está enfrentando. E a verdade é que esses são obstáculos bem comuns para um monte de lojas que ficam no centro das grandes cidades. O problema tem várias frentes. Como o próprio Pete Nordstrom disse, tem a concorrência online, que é brutal, tem a questão dos vizinhos, como o Shopping Pacific Place, que não está movimentado como antes, e, claro, a grande barreira, estacionamento. A percepção é que é um caos. O resultado, as pessoas não vão mais ao centro só para fazer compras. Simples assim. Então,
Qual a primeira linha de defesa da Nordstrom? É fazer da loja um destino, um lugar tão legal que seja impossível de replicar com um clique do mouse. E essa frase do Pete Nordstrom é a base de tudo. A aposta é que, não importa quanta tecnologia exista, o ser humano ainda busca e valoriza experiências reais. Sabe? Estar lá, sentir o ambiente, isso ainda conta, e muito. E aqui a gente vê a estratégia na prática, de um jeito brilhante. Sabe a tradicional fila para ver o Papai Noel? Eles tiraram da rua e levaram para dentro da loja. Com isso, resolveram um problema, que era a espera no frio, e criaram uma oportunidade. Mais gente circulando lá dentro, descobrindo outros produtos. Genial. E não é só no Natal. E A simples. ideia é fazer uma curadoria de produtos tão boa que a loja vire a primeira opção na cabeça de alguém quando o assunto é comprar presente. Para todo mundo da lista. Mas não adianta ter uma loja incrível se ela estiver numa ilha. Então, o próximo passo é ajudar a revitalizar a vizinhança, o bairro todo ao redor. E a Nordstrom está muito ciente de que não dá para fazer isso sozinha. A chave do sucesso aqui é a colaboração. Juntar comerciantes, a prefeitura, donos de imóveis, todo mundo trabalhando junto para fazer o centro da cidade pulsar de novo. Olha só que exemplo prático dessa parceria. Para atacar de frente o problema do estacionamento, eles se uniram e criaram essa oferta. É uma forma de remover uma das maiores desculpas que as pessoas tinham para não ir ao centro. Certo, agora vamos espiar por trás das cortinas. Vamos entender como as mudanças lá dentro da empresa, na parte corporativa mesmo, dão suporte para tudo isso que a gente vê na loja. A grande sacada aqui é não pensar no online como um inimigo. A ideia é fazer o site e a loja física trabalharem juntos como um time. Cada um serve para uma coisa e eles se complementam. Essa integração total, sem atrito, é o que realmente pode fidelizar o cliente a longo prazo. Isso nos leva a um ponto super importante. Em 2025, a Nordstrom planeja se tornar uma empresa de capital fechado. Na prática, isso quer dizer que eles podem parar de se preocupar tanto com o preço da ação e os resultados trimestrais e focar 100% no que realmente importa, o cliente e o negócio. Dá muito mais liberdade e clareza. Com tudo isso em prática, fica a pergunta: como a Nordstrom está se preparando para o futuro, pensando no próprio legado? Em 2026, a Nordstrom vai fazer 125 anos. É um marco e tanto, né? Um momento perfeito para olhar para trás, claro, mas principalmente para planejar o que vem pela frente. E essa frase aqui é a chave de tudo. Presta atenção na diferença. Ser uma marca com herança, não uma marca de herança. Ser de herança só como algo velho, parado no tempo. Agora, ter herança significa ter história, ter base, mas com os olhos sempre no futuro, na relevância, na modernidade. A diferença é enorme. E no fim, a gente fica com essa reflexão. Varejistas como a Nordstrom estão investindo uma fortuna na experiência presencial, mas a grande prova de fogo vai ser descobrir se isso é o suficiente para mudar de verdade os nossos hábitos de compra. Porque, convenhamos, a conveniência de um clique ainda é uma força da natureza. Diga você, Edmur, o que você acha? Estou em dúvida, porque como você falou que ele está pensando no futuro, é tão óbvio que tem que ter uma experiência do cliente maravilhosa, né? Isso é uma coisa tão... E eles sempre trabalharam nisso. Eu acho que se eles perderam... Bom, outra coisa é botar a fila do Papai Noel lá fora da loja, né? No frio. Isso aí eu falei, caramba, isso aí é coisa básico. Nossa Senhora, né? Mas, É. mas essa última aí de que tem que ter uma experiência bacana, você vai... A segunda coisa mais falada no NRF, além da IA, é experiência do cliente, cara. Isso aí é tão... tem um Lee Peterson que ele fala assim, só tem 2 tipos de loja, conveniência e experiência, tá certo? A conveniência é aquela que você vai, clica, vai embora e pronto, que é o digital normalmente. E a outra tem que ser destacada, diferente, né? Eu pensaria o seguinte, eu iria para aquele modelo que eu acho bem interessante de você compra no online, busca no físico, troca no físico, mas ao mesmo tempo que você vai lá, aí sim você tem a experiência. Não, eu vim aqui trocar ou vim buscar meu negócio, aproveitei, vim almoçar, vim fazer um negócio aqui, aí Não, e você eles acaba levando têm outra coisa. E eles têm os restaurantes, você entendeu? Eles têm esses exatamente. espaços lá. E aí quando o cara fala que ele está querendo, através da loja de desconto, atrair, que tal atrair pelo online? Como você É. falou, tá certo? E Atrai pelo online. o Costco, ele já faz isso, né? Não é obviamente a mesma coisa, mas o Costco ele faz, toda hora que você tá andando no Costco, ele faz lá uns
tem sempre alguém fazendo exibição de, Isso, eu tenho um isso, molho aqui, tem um negócio isso. aqui, não sei das quantas. Porra, é impressionante como isso é simples e dá resultado, né, Edmur? Dá Você olha, resultado e faz você se sentir num ambiente que tá é, pensando em você, querendo fazer alguma é, coisa por você. alguma degustação, É é meio impressionante. às vezes é meio circense, né, assim, é É, meio circense, mas é bom, é. vamos lá. Isso não deixa de ser experiência na veia também. Então, testar alguma coisa, vai dar uma consultoria, dar uma palestra enfim, tem alguma coisa. Então assim, Eh, diga. só não, pra mim o final dessa história, de tudo que a gente falou, que a gente acabou falando de muita coisa, dedique tempo para perceber se a sua marca atrai funcionários muito bons e dedique tempo para procurar esses funcionários muito bons, porque a maioria dos caras que fala que no apagão de gente, apagão blá-blá-blá-blá, você pergunta para o cara assim: "Quanto tempo você investe procurando gente?" Ele não sabe. E quando ele não sabe, é porque ele não faz, entendeu? Esse é um defeito muito grande. Mas eu vou te falar, Edmur, eu vou concordar 100% contigo, mas eu vou trazer um novo viés, tá, que é uma coisa que você já me falou. Você falou quanto tempo você gasta procurando gente, não é isso? Investe, investe. Não, é exatamente. Em quanto tempo você investe procurando gente. Quanto tempo você investe cuidando bem de quem já trabalha Ah, contigo? não, isso aí pelo amor de Deus. Porque não, eu sei, porque essas pessoas vão trazer pessoas melhores, vão falar Claro, bem da tua marca, claro, claro. vão falar bem para os amigos, para outras pessoas, para os colegas de faculdade, para não sei o quê, e você precisa cacarejar um pouco mais sobre isso, sobre essa essa situação, sobre a sua cultura, sobre o que você Sim, faz de sim. diferente. Porque eu vejo que existe uma questão de marketing que não é o endomarketing, né, é uma coisa marketing mesmo, tipo, assim, quem pega a Netflix. Netflix, essa empresa de hype e tal, não sei o quê. Cara, as pessoas Google, nessas big techs e tal, o povo adora a possibilidade, a Apple, né, assim, aquela tecnologia, aquela coisa toda. E não é só mesinha de pingue-pongue, cerveja, puff, não tô falando isso não, apesar de muita gente confundir isso. Então, assim, cuidar bem das pessoas faz com que você não precise investir tempo procurando, elas venham até você. E aí com rede social, hoje em dia, a gente vê tanta coisa que a gente fica divulgando aqui, as besteirinhas, né, as coisas bacanas que o pessoal faz de marketing, dá pra fazer coisa legal, mas, por favor, não me venha olha, entendedores entenderão, não me venha botar time de venda, batendo meta ou fingindo que tá batendo meta, fazendo pé, Uhum, uhum. sirene, fazendo carnaval, como eu já vi um bando de suposto influenciador muito bem-sucedido, supostamente bem-sucedido fazendo. Gente, pelo amor de Deus, vendendo, sei lá o quê, não vou falar que vende não, porque senão vai ficar óbvio demais. Então, esse tipo de coisa aí pra mim é sinal vermelho. Se eu vejo um negócio desse, eu falo: "Ih, isso é furada", entendeu? Usando os seus colaboradores pra, forçando as pessoas a divulgarem o seu próprio negócio como se fosse Não, você não precisa bem-sucedido. forçar, eles vão pegar o É, entorno deles e trazer gente boa pra cá. exatamente. Todos os vídeos que a gente vê aqui, que são de humor, inclusive são genuínos, você vê que são genuínos. É. O pessoal faz, ele pega o celular, brincadeira e tal. Então essa que é a diferença, que é um link aqui do fechamento da trilogia que a gente fez. E pra Você está absolutamente pronto para virar consultor desse assunto, tá? muito obrigado. Já tô batizado aqui. É. Tô também, né, com a sua Não, 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 anuência, não, não, seu para com isso, preparo. para com isso, para com isso. Mas a Edmur, pra fechar com chave de ouro mesmo, eu peguei um caso do varejo. É uma coisa simples, uma coisa legal para deixar a semana para ser uma coisa simples. Em tempos que inclusive a garotada toda tá pensando em ser influenciadora, tal, não sei o quê, pegamos ali uma heroína da ponta que foi surpreendida aí pela filha. Então eu vou colocar esse vídeo agora aqui pra gente ver.
Meu Deus, eu não acredito, filha. É verdade, meu amor. É verdade, desde ontem. Ai. Mostra aí, Zara. A filha passou no Enem para fisioterapia, né, com ProUni também, e foi contar de surpresa para a mãe que trabalhava ali bastante, estava trabalhando no supermercado, então fez uma surpresa no ambiente de trabalho para a mãe. Imagina a surpresa e a felicidade da mãe trabalhando, ralando pra caramba, Para ela conseguir para esse ela feito, né? conseguir, exatamente. Então isso são coisas também que acontecem, que o varejo acaba permitindo também, porque é o acesso ao trabalho de muita gente. Então, são coisas assim, e que É. tomara que o mercado ali, o ambiente de trabalho seja também um ambiente propício ali, e se acontece um negócio desse, né, você pega o dono do mercado, faz alguma coisa especial para, Nossa senhora, né, o cara até tem motivo para fazer um monte de coisa. faz alguma coisa ali bacana, faz Tem. alguma coisa legal, e dá para fazer. O Chico Assis, que é meu primo, que trabalha com ética e moral, ele fala que herança acaba, legado só aumenta. Então o É, que essa menina ganhou da mãe dela não foi herança não, foi legado, entendeu? é. Porque ela vai poder usar esse legado para o resto da vida. E com essa mensagem linda, a gente fecha o episódio de hoje e volta semana que vem, certo? Obrigado. Obrigado a você, Edmur, um abraço a todos.